Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos fazer no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Esse livro tem sido inspirador para a minha vida. Tem sido um livro que eu tenho meditado de forma devocional. E Deus tem consolado muito o meu coração, fortalecendo muito a minha vida. Temos algumas coisas muito relevantes para os nossos dias, para meditarmos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca ao justo, a justiça é torcida. O profeta Abacuque começa clamando a Deus: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele começa orando, e ele não estava ouvindo uma resposta imediata de Deus. E Judá, que é o contexto histórico, estava vivendo um período de decadência moral, espiritual. Como ele vai relatar, que havia violência, me mostra a iniquidade, destruição, injustiça, a lei se afrouxa. O povo estava em pecado, o povo já não buscava Deus, o povo vivia uma violência e vivia em destruição e litígio, causas judiciais. E quando eu comecei a ler isso aqui, eu pensei como é atual essa verdade da palavra de Deus. Parece-nos que estamos vendo os dias de hoje: injustiça, violência, corrupção, iniquidade. Agora, essa injustiça, violência, destruição, iniquidade, ela se dava dentro da tribo de Judá, dentro do povo de Deus. Não era apenas com os caldeus que Deus vai usar para punir este povo, que Deus vai executar juízo e sentença para poder trazer esse povo aos caminhos que o Senhor determinou. Nós podemos ver a partir do capítulo 2, verso 4, que Deus também vai punir os babilônios, os caldeus, porque Deus trata com o seu povo e Deus trata também com os ímpios. Então nós temos isso como um pano de fundo: Deus tratando com Judá, Deus tratando com o seu povo, com o povo perverso. A segunda pergunta que Abacuque faz: como tu usas um povo perverso para tratar conosco, Senhor? São as duas perguntas que estão no capítulo 1. Deus, Hebreus vai dizer que o Senhor repreende a todos, pois quanto ama. Porque se nós estamos sem repreensão, nós não somos filhos, nós somos bastardos. E o Senhor, Ele quer tratar conosco, meus irmãos. Ele vem tratando conosco. Nós precisamos nesses dias avaliar a nossa vida como igreja do Senhor, o nosso comportamento, a nossa forma de vida cristã, porque era o que estava ocorrendo. Judá não buscava Deus, e Deus começa a tratar com este povo. Vá ao capítulo 2. Eu não quero me deter ao contexto histórico, eu quero trabalhar mais aplicando esse texto. Ele diz que clamava ao Senhor, e no capítulo 12, verso 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei,
para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor vai responder agora a segunda resposta do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. No meio do juízo e a sentença de Deus com o seu povo, na questão que Deus iria punir Judá pelos pecados, pela violência, pela corrupção, pela iniquidade ali exercida, a lei estava frouxa, não havia mais um compromisso com Deus. E Deus está dizendo agora para Abacuque, quando ele diz: eu pôr-me-ei na torre de vigia e vigiarei para ver que resposta eu terei à minha queixa. Nós vemos esse homem, um homem que ele buscava a Deus incessantemente, porque no capítulo 1 ele fala que ele clamava a Deus e não tinha resposta, e ele diz: eu agora vou me colocar diante da torre de vigia e eu vou orar. E Deus fala com ele: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ver aquele que passa correndo. E que visão é essa, meus irmãos? Que visão é essa que Deus dá para Abacuque estabelecer para o povo de Judá? Que visão é essa que nós precisamos ter? Ele vai dizer no versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Deus faz uma observação dos babilônios, dos caldeus, dizendo: olha, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Deus identifica também a iniquidade do povo alheio, Deus identifica o pecado que estava naquele povo. Mas vocês, o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E essa palavra, quando surge aqui, ela vai começar a permear toda a estrutura deste livro, porque é a partir desta palavra de Deus, que Deus diz para Abacuque que o justo viverá pela fé, que Abacuque vai começar a mudar a sua forma de adoração e a sua forma de busca a Deus. Mas nós temos que avaliar essa frase: o justo viverá pela fé. Primeiro, para que nós sejamos justos, nós precisamos que Deus nos justifique. Porque o homem em si mesmo, ele não pode ser justo, a não ser que Deus declare sobre esse homem a sua justiça. Porque a fé, ela não é um fim em si mesmo. A fé, ela precisa de um objeto, e o objeto da fé é Jesus. Nós não trabalhamos na fé na perspectiva do que eu tenho fé. Nós temos que fazer algumas correções com isso. Eu tenho fé que eu comprarei, eu tenho fé que eu vou conseguir. A fé salvadora, a fé objetiva, ela tem como objeto a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa fé ela não está desassociada, essa fé ela não pode ser trabalhada separada do seu objeto. E o objeto da fé que o justo viverá é o Senhor Jesus. Precisamos entender isso, porque às vezes falamos: eu tenho fé que eu vou comprar carro, eu tenho fé. Meu irmão, carro se compra com projeto e dinheiro, não com fé. E eu comecei a meditar sobre isso, e o Senhor disse: vai meditar nas 3 passagens do Novo Testamento, que Paulo cita 2 e o autor aos Hebreus cita 1. A primeira menção que ele faz sobre a mesma palavra de Abacuque está em Gálatas, a segunda em Romanos, e o autor aos Hebreus no capítulo 10. Vamos observar primeiro em Romanos, no capítulo 1. Paulo vai pegar essa mesma palavra do profeta Abacuque, e no início do seu
escrito aos Romanos, uma das cartas mais importantes da Bíblia. Alguns consideram a mais importante da carta de Paulo. Versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo usa a mesma palavra que Abacuque usou. O contexto que vai vir depois dessa citação paulina é que Deus iria punir os gentios, que Deus iria punir os moralistas, que Deus iria punir os judeus, porque havia uma sentença em Abacuque que Deus iria punir Judá com os babilônios, com os caldeus. E no versículo 18 vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É um quadro muito parecido, e os aspectos que o apóstolo Paulo vai tratar até o capítulo 2 é o aspecto moral, da degradação moral do homem, da corrupção do homem pecado, do homem que deixa a glória, que ao invés de adorar a criatura, esse homem agora passa a adorar ao Criador, do homem que agora deixa o seu uso natural de se relacionar com uma mulher, é homem com homens, mulheres com mulheres, cometendo torpeza, cometendo pecado. Então nós vemos que a questão que estava no capítulo 1 de Abacuque era uma questão moral, e nós vemos que Paulo vai tratar da mesma questão moral da queda do homem, porque o homem, ele precisa, como ele começou no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A única forma de escaparmos da ira de Deus, a única forma de escaparmos da questão moral, da queda, do pecado, é se nós vivermos pela fé no Filho de Deus. A única forma de termos a salvação, de sermos livres da ira de Deus, da condenação, do juízo de Deus. E note, irmãos, não é o juízo de Satanás, não é o juízo dos demônios, é o juízo do Deus Todo-Poderoso, é o juízo que Deus estabeleceu no seu Filho, somente o Evangelho, porque o Evangelho, ele se origina em Deus, e a essência do Evangelho é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus para quê, meu irmão? Para nos salvar do pecado, para nos salvar desse mundo corrupto, para nos salvar da ira vindoura, para nos salvar plenamente. Hebreus no capítulo 7 vai nos dizer: nos convinha assim um sumo sacerdote assim como este, Jesus, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Nós precisamos desse grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, porque ele é santo, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores e foi feito mais alto do que os céus, e ele pode salvar totalmente, uma salvação plena, salvação do pecado, salvação da ira de Deus, do juízo de Deus, porque ele é o Senhor da salvação. E Deus estabelece isso para Abacuque, e Paulo vai tratar isso com Romanos. Vocês precisam de fé. Meus irmãos, vai em 1 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1. O que é esse poder? Fica muito dizer que o Evangelho é o poder de Deus.
O apóstolo Paulo em 1 Coríntios vai definir esse poder. Versículo 18, primeira carta aos Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo o quê? Poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Porque quando fala a palavra poder, a nossa mente já pensa um monte de imagens, de culturas que nós aprendemos, mas o poder de Deus é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O Evangelho, a palavra da cruz, que revela a obra da pessoa de nosso Senhor, ela pode ser loucura para muita gente, mas para quem crê, é poder de Deus. Amém, queridos? E esse poder nós precisamos experimentar na nossa vida, o poder do Evangelho. Porque, como diz em Romanos, nós vemos hoje uma degradação moral. Porque a lei, meu irmão, a lei que o Senhor estabeleceu, ela tinha 3 aspectos: moral, judicial e cerimonial. E o homem não conseguia cumprir essa lei. Então, no aspecto moral, a única forma que nós podemos ter para viver o Evangelho é experimentando desse poder. Porque se nós fôssemos ler todo o conteúdo de Romanos capítulo 1 do 18 até o capítulo 2, nós vamos ver os pecados que acontecem e têm acontecido hoje. É pecado, meu irmão, viver uma vida homossexual. É pecado desejar, você que é homem, um homem, e você que é mulher, uma mulher. Isso é pecado. Deixar a criatura, deixar o Criador para adorar a criatura. Eu não estou falando da sociedade, eu não estou falando do ímpio, muitos ditos cristãos com essas lutas, porque nós precisamos experimentar esse poder, porque o poder de Deus, que é o Evangelho, que é a essência da pessoa de Jesus Cristo, vai fazer uma obra de salvação total na nossa vida. Nós precisamos experimentar desse poder, e esse poder não é sensações, esse poder não é uma questão mística, esse poder é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A fé de Paulo tinha um objeto, e sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma fé objetiva, uma fé centrada, uma fé com alvo, e o alvo da sua fé é porque eu não vivo não mais eu, mas Cristo, mas Jesus vive em mim. E a vida que eu vivo nesta carne, a vida que eu vivo nesta vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé em Jesus Cristo implica em mudança de caráter na nossa questão moral. E Deus vai começar a tratar com a minha vida e com a tua vida. Nós não podemos viver uma vida se confessamos a Cristo, se estamos experimentando esse poder do mesmo jeito. Tem que haver transformação. É difícil, meu irmão, mas nós precisamos experimentar o poder de Deus. E é isso que Deus fala com Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. John Stott,
vai tratar da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 4 de Romanos, são 25 citações da palavra fé e 2 citações da palavra vida. Eu vou repetir. Do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Romanos, são 25 citações da palavra fé e 2 citações da palavra vida. Do capítulo 5 de Romanos até o capítulo 8, são 25 citações da palavra vida e 2 citações da palavra fé. Do capítulo 1 ao 4, o ensino é a fé em Cristo, a fé do Senhor. O justo viverá pela fé. Esse homem que tem essa fé objetiva. E do 5 ao 8 é a vida que provém de Cristo por causa da fé. Nós precisamos atentar para isso. Voltemos a Abacuque, por gentileza. Abacuque no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede no versículo 2: aviva a tua obra. É uma linguagem figurada, porque Deus não aviva coisas, nem métodos. Deus aviva pessoas. E para que nós sejamos avivados, nós precisamos entender que essa palavra tem uma relação com o Espírito Santo. Porque se nós não temos desfrutado do poder de Deus, dificilmente nós conseguiremos chegar a este avivamento. A grande questão é que quando se fala de avivamento, a gente quer olhar as biografias que aconteceram na história, ou queremos ver manifestações externas que também podem acontecer. Mas eu quero falar de um avivamento interno e pessoal que o Senhor já nos deu como igreja sua. Se nós já fomos justificados pelo Senhor, se nós já temos essa justificação e vivemos por fé, a oração de Abacuque agora não é mais questionar a Deus os porquês, mas agora a oração de Abacuque, ele entendeu que ele tinha que viver por fé. Então ele falou: então Senhor, já que eu tenho que viver por fé, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Ele já vai mudando o seu foco de oração, ele vai começando a ter uma expressão diferente. Como têm sido as nossas orações? Na nossa casa, que tipo de avivamento ou de oração nós temos feito na nossa devocional ou na vida da igreja? Abacuque poderia pedir muita coisa. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, meu projeto. Os caldeus vão nos dominar, nós seremos subjugados, nós vamos ser cativos, nós vamos para a Babilônia, Senhor. É um povo perverso, Senhor. Não deixe, Senhor. Mas não, Senhor, então me aviva. Se eu tenho que passar por isso, se Judá tem que ser punido, então aviva a tua obra na minha vida, Senhor. Eu preciso estar avivado. E veja, em Gálatas, no capítulo 3, a segunda citação. Eu estou colocando esse título, esse versículo de Abacuque no capítulo 2 como um título, e estou criando subtítulos para ratificar essas verdades espirituais. Gálatas no capítulo 3.
Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele está fazendo uma citação de Deuteronômio 27 e 26, que a maldição, que aqui era que o homem não podia cumprir essa lei. Então todos estavam debaixo dessa maldição, porque nenhum homem podia cumprir a lei. E no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ele deixa isso claro: ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos por ela viverá. Agora veja a obra do nosso Senhor Jesus no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O homem não poderia livrar-se dessa maldição. Era impossível que o homem cumprisse a lei no aspecto moral, jurídico e cerimonial. E esse homem estava sentenciado debaixo dessa maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Romanos 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Justiça que é pela fé no Filho de Deus. Agora preste atenção comigo. A palavra que está escrita em Romanos 10, versículo 4, para fim, não é fim no sentido de término, é fim no sentido de propósito e objetivo. Porque o propósito da lei, o objetivo da lei é Cristo. O objetivo da lei é a pessoa de Jesus. Não é que Jesus ele encerrou a lei, mas ele cumpre a lei, porque o objetivo da lei é a pessoa de Jesus Cristo. E ele faz esse cumprimento em Gálatas a dizer que ele se fez maldição por nós. E ele nos livra da maldição da lei, se fazendo maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí você começa a entender um pouco mais porque Cristo vai à cruz, porque Ele precisa cumprir com a obra que Deus tinha para executar, que era o juízo de Deus. Ele se faz maldição em nosso lugar. Ele recebe o castigo divino para mim e te livrar da maldição da lei. Amém? E você me pergunta: o que é que tem a ver com avivamento? Olhamos mais para frente um pouquinho, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, a obra de Cristo em trazer esse benefício de aplacar a ira de Deus, de nos justificar, é para que nós também tivéssemos acesso ao Espírito, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Talvez não esteja muito claro. Vamos em Romanos no capítulo 5, para clarear um pouquinho mais para nós. Romanos capítulo 5. Vai clarear um pouco mais para nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, apenas ser justificados, mas também nos gloriemos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observe como em Gálatas no capítulo 3, em Romanos capítulo 5, o aspecto da justificação. Temos paz com Deus, agora nós somos nova criatura, temos agora o perdão dos nossos pecados, nós agora temos acesso a esse Espírito, e esse Espírito agora vem habitar em nós. Amém? Efésios capítulo 1. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os do céu como as da terra. Nele, Jesus, vivo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, igreja? Depois de recebermos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E nós então, depois dessa obra tão maravilhosa do Senhor, nós podemos viver uma vida avivada, uma vida no Espírito, uma vida transformada, uma vida que busca o que Paulo vai dizer em Colossenses: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra. O Espírito Santo nos aviva. Efésios 2, versículo 1 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em pecados. Ele me deu e Ele te deu vida. E nós temos o selo do Espírito Santo, que é o resgate, a garantia desse bem que somos nós na volta do Senhor, devido a esse selo desta promessa que está na minha e na tua vida. É a garantia que Deus vai resgatar a sua propriedade. Valorizemos mais o Espírito Santo, para que vivamos uma vida cheia de vida, avivada em comunhão com Deus. Oscilamos tanto, flutuamos tanto, é porque essas verdades tão maravilhosas, elas não trazem uma satisfação para a nossa alma, porque nós não conseguimos compreender qual a largura, qual a profundidade, qual a altura, qual o comprimento da obra poderosa de Jesus Cristo. Nós estávamos debaixo da ira, nós estávamos debaixo do pecado, nós tínhamos por natureza uma natureza caída, pecaminosa. Mas Deus, com o grande amor com que nos amou,
Em Jesus Cristo, no seu Evangelho, Ele faz uma obra de conversão e de salvação, e nos justifica, e Ele perdoa os nossos pecados, nos lava com o seu sangue, e agora deposita dentro de nós o Espírito Santo. Não é pouco, queridos. Não é pouco, isto é incomparável, isto não tem comparação. Nada que eu e você possamos obter nesta vida, nada que eu e você possamos sonhar, idealizar, pode se comparar com a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a de unigênito do Pai. Ele é o Verbo, Ele é aquele que desceu, o Verbo que se esvazia de si mesmo. Ele toma forma de servo e de figura humana, para que eu e você vivamos por fé em Jesus. Mas eu sou crente, sim, nós somos crentes, mas muitas vezes a nossa vida não condiz com essa realidade, porque nós não somos avivados, porque parece que é uma coisa relativa. Quando Paulo vai dizer em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, em Tessalonicenses Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito, porque é possível, meus irmãos, dar uma vida tão, me permita a palavra, medíocre, que ficamos oscilando. Uma hora eu estou sorrindo, uma hora eu estou chorando, uma hora eu estou louvando, outra hora eu estou emburrado. Eu não estou falando de personalidade, estou falando de uma vida contínua, porque este avivamento, esta obra do Espírito Santo na minha e na tua vida, não é nada mais nada menos que formar o caráter de Cristo Jesus. E quando nós estamos nesse processo de formação do caráter, nós somos avivados. Quando Deus criou o primeiro homem, Ele soprou o fôlego de vida para que esse homem pudesse viver. E Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos viver, porque o justo viverá pela fé. O problema é que muitas pessoas não são justas e não estão vivendo. Porque a única forma de nós vivermos é se nós formos justificados. E se nós já fomos justificados, nós temos direito a esta promessa. O Espírito Santo é o selo do resgate da propriedade. Paulo vai dizer em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Isso é muito sério. Aquele que não tem o Espírito Santo, porque não passou pelo processo da justificação. A única forma de termos a vida no Espírito é nascermos de novo, é sermos nova criatura, é vivermos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Porque se fala muito de avivamento, de gritaria, mas avivamento, meu irmão, é desfrutar do Pai Celestial. Romanos vai dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. A palavra grega é aquele que está ao lado, é aquele que está junto de nós. A palavra grega é paráclito, que quer dizer estimulador, ajudador, advogado, aquele que está ali te incentivando. É aquele que muitas vezes nós somos tratados, passamos por provações, mas há uma voz tão poderosa, uma voz tão suave, que diz: eu estou contigo, filho. Há aquela voz que vai te guiando pela sua palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra e Cristo é a sua palavra. O grande problema é que nós não temos fé, muitas vezes, porque nós não temos ouvido a palavra de Cristo. Nós temos ouvido palavras de homens, palavras elaboradas na mente, na filosofia, na química, na física. Mas a única palavra que vai trazer fé é a palavra de Cristo, porque Ele disse que as minhas palavras darão testemunho de mim.
E o Espírito Santo dará testemunho de mim. O Espírito dá testemunho de Cristo, e a palavra de Deus dá testemunho de Cristo. E para conhecermos a Cristo, nós precisamos conhecer a sua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando Neemias, no capítulo 8, começa a ministrar para aquele povo, ele começa a trazer a palavra do Senhor, o livro da lei, ele começa a ministrar, o povo começa a entrar em contrição, em choro, em empurrar, em levantar as mãos, e ele começou a ensinar, porque a palavra de Cristo tem que fazer ser feito, de quebrantamento, quebrar esse coração duro, esse coração de carne, meu irmão, que tem pedra, que muitas vezes não tem sido deixado ser ministrado pelo Espírito Santo. Pecados que não são vencidos, ódio, ira, vícios de anos, vícios pornográficos. Deixa Deus tratar. Não, meu irmão, vá aos pés do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus não transformar a minha vida e a tua vida, não tem nesta vida quem possa fazer. Enchei-vos do Espírito Santo. Voltemos ao livro de Abacuque, no versículo 3. As citações paulinas encerram aqui, com Romanos e Gálatas. Vamos observar a última citação do autor aos Hebreus. Versículo 3: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem um santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Ele diz que Deus vem de Temã e do monte Parã, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a carne de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu vou ler o versículo 26 mais uma vez. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será castigado, digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não podemos andar como nós achamos que devemos andar. Nós precisamos ser justificados pelo Senhor. Nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo, experimentar o seu poder. Nós precisamos ter o selo do Espírito Santo para que vivamos uma vida avivada, plena, para que essa exortação não nos apanhe. Versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Observe, meus irmãos, que essa citação que o Hebreus faz, o autor de Abacuque, está ligada, o versículo 38 está ligado ao contexto do versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abacuque diz que Deus vem de tamanho de Pará. Ele tinha a perspectiva do resgate da salvação de Deus. E Hebreus está dizendo que dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Por isso nós não devemos abandonar, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque Jesus vem, meus irmãos. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Em Lucas 18, a história do juiz Nínive. Não me recordo o versículo, mas fala assim: todavia, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Versículo 8 de Lucas 18. Poderia aplicar mais algumas coisas, mas eu vou parar por aqui e fazer uma pergunta: como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Você conhece essa verdade da justificação? Temos nos relacionado com o Espírito Santo? Temos sido transformados de glória em glória? Porque Jesus vem. Amém, irmãos? Amém. Que tipo de noiva nós temos sido? Somos as virgens, as 5 virgens prudentes, compravam o seu óleo para as suas lamparinhas, ainda comprava reserva? Ou temos sido nécios e este mundo e esta vida
tem nos consumido de tal forma. A noiva, para encontrar com o noivo, ela tem expectativa. Ninguém que vai casar, já pensou uma noiva casar insatisfeita, sem se adornar, sem se preparar? Geralmente a noiva é bonita, ela é adornada, ela se prepara para aquele encontro, ela se prepara para aquele momento. E esse adorno é a obra do Espírito Santo. Esta beleza, esse trabalho é o Espírito Santo fazendo em minha vida, em tua vida, fazendo na igreja do Senhor, adornando a igreja, o caráter de Cristo, a vida de Cristo, sendo transformado de glória em glória, para nos encontrar com este noivo, para termos a nossa vida depositada eternamente nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que nós não evangelizamos? Sabe por que, quando eu falo evangelizar, eu não estou falando de fazer nenhum projeto missionário e sair do Brasil. Sabe por que nós não pregamos para os nossos vizinhos? Sabe por que nós não ministramos o Evangelho? Este Evangelho? Porque nós somos doidas tristes, muitas vezes nefas, loucas, que não têm levado a sério. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus errado. Terrível coisa, meu irmão, é Deus tratar comigo, tratar com você. O Senhor Jesus disse: não temas ao homem que pode matar o teu corpo, mas temas a Deus, que tanto pode matar o teu corpo como lançar tua alma no inferno. De Deus não se zomba. Deus tratou com o seu povo de forma incompreensível, um povo perverso para tratar com Judá. Precisamos nos arrepender desses dias, igreja do Senhor. Levar Deus a sério. Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos perdendo tempo. O pastor Adriano não está perdendo tempo. Nós estamos brincando em igreja. Nós estamos aqui buscando, esperando o tempo que o noivo vai vir restaurar a sua igreja. Os nossos pecados têm que ser lançados e confessados diante do Senhor. Vida promíscua, vida homossexual, vida de relações extraconjugais tem que ser tratadas diante do Senhor. Ou nós nos arrependemos, ou nós vamos receber o justo juízo do Senhor. Isso é para mim também, viu, irmão? Corta dos dois lados. Deus é sério. Santo, santo, santo. Justo, justo, justo. Reto, reto, reto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Nenhum atributo de Deus é maior que o outro. Ele é tão santo quanto justo, tão justo quanto reto. Deus não mente. Quer ser feliz, irmão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus não é sobra de opção. A gente fala assim: não, a única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. Nós temos que corrigir isso. Não é que a única certeza dos justificados é que nós vamos morrer. A única certeza do justificado é que nós temos ao Senhor Jesus. A única certeza, a única verdade absoluta que nós temos na vida é Jesus Cristo. Nós não saberemos se seremos vivos amanhã. Nós não saberemos se casaremos, se arranjaremos emprego. Nós não saberemos disso. Nós não temos domínio sobre isso. Mas nós saberemos e nós experimentaremos, porque isso é uma verdade, que Jesus vem. Nós precisamos experimentar o poder do Evangelho, que é Jesus.
viver uma vida no Espírito e se preparar. Como é que Abacuque encerra o seu livro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha a certeza da Abacuque. Se o PT está acabando com o país ou não, se a crise está aí ou não, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação, porque Ele vem. O Senhor Jesus vem, igreja do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não tenho nenhuma razão para ser duro, mas é uma verdade que Deus está cortando na minha vida. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Flávio, pela palavra do Senhor. O Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que você saia daqui nesta noite meditando